também na gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Esse é o tema, queridos. Vamos desfrutar deste tema neste dia. O zelo de Paulo contra o domínio dos homens. O zelo, o cuidado do apóstolo Paulo contra o domínio dos homens. O Evangelho nos ensina a ser cuidadoso com as coisas concernentes a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala aos romanos que nós devemos servir, com espírito de fervor, sermos fervorosos. E Paulo, ele transmitia isso muito bem, porque havia um cuidado de Paulo, um zelo, contra os governos dos homens para com a igreja. Os dominadores, os principados, as potestades, aqueles que queriam se apoderar do povo de Deus, se apossar, dominar o povo de Deus. Então vamos lá, aprendendo com o Evangelho da Graça. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, disse o apóstolo Paulo: porque eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele, a Cristo, como uma virgem pura. Olha o cuidado, o zelo, a dedicação do apóstolo Paulo. Eu estou zeloso de vocês, eu estou com cuidado com vocês, mas esse cuidado, ele não procede de mim porque eu sou bonzinho. O zelo que eu tenho por vocês, o cuidado que eu tenho por vocês, a importância que eu dou a vocês, é isso que Paulo estava falando. Esse zelo é procedente de Deus, porque foi Deus que colocou isso em Paulo. Isso é um dom. Paulo apacentava com amor. Paulo não era mercenário. E nós aprendemos com o apóstolo Paulo a não sermos como esses homens fraudulentos. Esses homens que, como nós falávamos aqui nos bastidores, que só cuida, entre aspas, de pessoas com interesse. Eles olham o resultado. Eles não se preocupam com as vidas. Eles se preocupam com aquilo que eles podem tirar das vidas. Eles estão abusando, usando o povo de Deus. E Paulo disse: eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele, a Cristo, como uma virgem pura. Paulo sabia muito bem do que ele estava falando dentro daquela cultura, onde as mulheres, elas não eram tocadas antes de serem de fato dadas aos seus pretendentes. As mulheres lá no Oriente Médio, dentro daquela cultura e até hoje, elas não podem conhecer outro homem. Elas se guardam. Existe ali um combinado entre os pais, Eles pagam o famoso dote, pela pretendente. Os pais negociam e eles crescem, chegam à maioridade, eles se casam, muitas vezes não tem um amor verdadeiro, mas devido à cultura enraizada na mente, eles aprendem a gostar, mesmo porque se torna obrigatório, e aí eles se casam virgens. Aí Paulo se utiliza de uma cultura lá do Oriente Médio para dizer também que Cristo não queria nada mexido, adulterado, que Cristo não queria uma igreja pertencente a homens, que Cristo não queria uma igreja, que alguém já usava, já abusava. Não. Por quê? Porque Cristo, Ele amou a igreja e Ele se entregou por ela. Ele deu a vida, Ele deu o sangue. Então a igreja pertence a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Então a dedicação, o zelo do apóstolo Paulo era para apresentar esta igreja como uma virgem pura, não a Paulo, mas o próprio Cristo, que era o dono dela, que quem pagou o preço por ela, que pagou o dote pela noiva. Então o esposo, ele queria esta virgem pura. Mas a virgem estava pura? A igreja estava pura? Não, porque os homens estavam manipulando ela. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, vocês não estão virgens. Porque os sacerdotes estavam mandando na igreja, os falsos profetas estavam manipulando a igreja, os mercenários de João 10:10, que veio roubar, matar e destruir, estavam extorquindo a igreja. Os maus obreiros e falsos profetas, como disse o apóstolo Paulo, estavam se apoderando da igreja. Então a igreja não estava virgem. A igreja não estava sob os cuidados de Deus, porque os homens, que era para ser representante dele na terra, não estavam dando conta do recado. Por isso que Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 5, no versículo do 1 ao 3, Pedro diz assim: olha, falo para os presbíteros, que eu também sou presbítero entre vocês, que apacentem o rebanho de Deus com cuidado, com zelo, voluntariamente, sem torpe ganância e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Por quê? O que era que Pedro estava dizendo? A igreja não pertence a Pedro. Tem um sistema religioso aí que diz que Pedro era o primeiro papa, que a igreja estava sob a direção de Pedro. Não, Pedro recebeu a responsabilidade de ministrar para a igreja, mas Pedro não era a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, que os edificadores rejeitaram, era o próprio Cristo. Pedro tinha consciência que ele estava cuidando do que era de Deus, assim como o apóstolo Paulo. Então Pedro disse: não podem ter domínio sobre ela, mas temos que apacentar dando o exemplo. E ele usa a figura do rebanho, né, para se dirigir ao povo de Deus lá no primeiro século, dentro daquela figura de linguagem. Então Paulo disse: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele, a Cristo, como uma virgem pura. Gálatas capítulo 4, versículo 19, o mesmo apóstolo Paulo, ao ver a decadência daquele povo, aquele povo retrocedendo na fé, decaindo da graça, Paulo diz assim: eu sinto dores de parto. Gálatas 4,19. Eu sinto dores de parto de novo. Novamente, eu estou sentindo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês, em vós. Então observe que o cuidado de Paulo era levar as pessoas a Cristo e não trazer as pessoas a si. Não, porque eu sou teu pastor, você está debaixo da minha cobertura. É isso ou não é que os homens fazem? Os homens dominam assim. Você não pode sair daqui, você não pode viajar. O irmão me ligou ontem e disse assim: Elcio, amanhã eu não vou não, que é meu aniversário, eu vou dar um passeio. Eu falei: ô meu irmão, vá descansar, vá curtir. Ó, irmão ali, rapaz. Ah, Jesus trouxe ele. É, irmão ali, ó. Ô glória. Viu? Mas ele foi livre, ele é livre, ele poderia vir ou não, ele quis vir. O pai trouxe. Agora, se é no sistema, o homem que domina. E quem disse que aniversário, primeiro lugar é Deus. Aí o camarada tinha que estar aqui hoje assim: que raiva desse irmão, que raiva do pastor. Mas eu tenho que estar porque ele disse que primeiro lugar é Deus. Ah, que mentira. Que primeiro lugar é Deus, nós sabemos. Mas não quer dizer que o irmão está aqui é sinônimo de que o irmão está priorizando Deus, quando muitas vezes as pessoas estão lá dentro das gaiolas, mas a mente está totalmente fora de Deus. A maioria, tudo fora de Deus, tudo desconectado com Deus. É por isso que vive atrás de comunhão, através de pedaço de pão, porque na consciência não tem. E nós temos a consciência que estamos nele. Então Paulo disse: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês.
E ele continuava exortando a igreja. Se a igreja fosse buscar justiça pelas obras da lei, ela estava caindo, decaindo da graça. E Paulo disse: não, vocês não podem se submeter mais ao domínio dos homens, mas sim viver agora para Cristo como a virgem pura. A igreja que recebeu a palavra da graça, ela vive agora como uma virgem pura. Porque você não vive aí adulterando com um copo de água que o pastor orou. Você não vive aí se prostituindo com a meia do apóstolo. Você não vive aí se corrompendo com a fronha de não sei de quê, com a água benta do... Não. Nós somos uma igreja virgem, pura, porque pertencemos unicamente àquele que é o cabeça. Não é o pastor que manda em você, não é o homem que te governa, não é o homem que te edifica. Tudo é Deus. Amém, abençoados? E por que os líderes se excluem disso? Porque eles deveriam se incluir, porque nós somos irmãos. Eles deveriam dizer: olha, irmão, nós somos a virgem pura que pertencemos a Cristo. Mas eles se excluem, porque eles querem ser maiores, superiores. Então eles jogam a responsabilidade para a igreja, dizendo que é a partir dele que a igreja vai estar ou não agradando a Deus. E não é, porque aí cada um tem os seus critérios. Um diz é assim, o outro diz aqui a mulher não pode fazer isso, aqui o homem não pode vestir short, aqui assim. Então isso não é apresentar a igreja virgem pura ao Pai. Isso é se apropriar de uma virgem que não pertence a ele. Teve um pastor, um norte-americano, ele já faleceu, se não me falha a memória. Ele vinha muito aqui no Brasil. Ele fazia muita palestra aí para o evento do Mala Cheia, né? Esqueci, era um rapaz forte, um negão. Minha esposa disse para não chamar de negro, não, chamar de preto. Diz que o certo é preto, né? Até parece que a gente é loiro. Aí era um preitão assim, o nome dele era Mários Mouros, alguma coisa do tipo. Mários Mouros, alguma coisa assim. Ele morreu. E ele falou uma coisa interessante, e ele tinha uma mensagem interessante com algumas coisas da graça. E ele disse o seguinte, naquela palestra que eu me lembro que eu ouvi uma vez, ele falou o seguinte: as coisas de Deus, quanto menos você é dono, mais Deus te dá. Porque tem gente que quer se apropriar das coisas, quer governar. Você tem que soltar. Quanto menos você quer dominar, quanto menos você é dono, ele se referia à igreja, mais Deus te dá ouvintes, pessoas para aprenderem. Porque se você quer governar, você está dizendo que é seu. E é isso que os pastores fazem. Porque aqui é a minha igreja, eu tenho não sei quantos membros, porque eu sou presidente, porque não. As coisas de Deus não é assim. Você tem que entender que pertence a Deus. Eu sou apenas um funcionário, um mordomo, e eu tenho que cuidar bem. Não mercenário, um funcionário do reino, não mercenário. Porque devemos cuidar bem para apresentar esta igreja perfeita como a virgem pura ao Cristo ressuscitado. Colossenses 1:24. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Interessante isso. O apóstolo estava se alegrando mesmo no meio dos sofrimentos. Queridos, a gente fala das dificuldades, a gente fala dos problemas e das lutas que a gente enfrenta, mas com tudo isso há uma alegria no nosso espírito, porque a gente sabe que a nossa caminhada, o nosso trabalho não é em vão. Então há uma alegria em nós, e essa alegria é que nos move, nos impulsiona. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor ao seu corpo, que é a igreja. Paulo amava a igreja, e não o que a igreja tinha para lhe dar.
Paulo chega a falar na carta aos Coríntios, Paulo chega a dizer o seguinte: porventura eu recebi salário de vós, ou eu desposei, eu abusei de outras igrejas para me sustentar? Aí Paulo começa a dizer: olha, o soldado ele não vai à guerra à sua própria custa. Alguém tem que financiar o soldado na guerra. Mas Paulo disse: de nada eu usei de autoridade para impor a vocês a obrigação de vocês fazerem. E Paulo diz assim: e eu não vou deixar de pregar o evangelho por causa disto. Aí ele diz: e ai de mim se não pregar o evangelho, porque é me imputado esta obrigação. Então Paulo fazia tudo isso por amor à igreja, independente do que acontecia na sua caminhada. Então Paulo não era aquele pregador que ficava olhando qual é a igreja ou qual é a congregação que vai dar uma oferta maior para ele pregar. Paulo simplesmente dedicava a sua vida em edificar a igreja porque ele amava. Afinal de contas, foi ele que disse que o amor era o vínculo da perfeição. Foi ele que disse, 13, 1 Coríntios, que a fé, a esperança e o amor, e o maior de todo era o amor. Então ele não podia ser um hipócrita, ele tinha que, de fato, ter zelo de Deus pela igreja. E ele demonstrava isso com a sua própria vida, sofrendo na carne, levando o resto das aflições de Cristo por amor ao seu corpo, que é a igreja. Então isso, abençoados, é um ensinamento para nós. Ah, irmão Elcio, mas eu não exerço nenhuma liderança, eu não exerço nenhum tipo de grupo, eu não lidero nada. Meu irmão, você é um impotencial evangelista. Você é um propagador da graça de Deus, independentemente se você está ali com um grupo ou não, na sua casa, na sua família, no meio da sua parentela, no seu trabalho. Você tem o dever, como disse o irmão, de notificar a graça de Deus. Claro, nas oportunidades, não vai forçar a barra querendo empurrar a goela abaixo a Bíblia, que não vai dar certo. Nas oportunidades, nos momentos, tudo tem um tempo e um modo. É aproveitar bem ali o timing. Deus ministra ali, você sente aquele desejo de transmitir, aí quando você abre a boca, vai jorrar a graça de você. Mas isso deve ser movido pelo amor, pelo zelo, pelo cuidado. Não é como nós estávamos no sistema, que eu não vou generalizar, mas muitos de nós no sistema queríamos levar almas para a igreja, não era para dizer: ah, glória a Deus, eu consegui ali tirar aquela pessoa do tráfico, ou das drogas, ou do mundo, né? E agora, graças a Deus, eu consegui salvar aquela vida. Não, muitas vezes era só para chegar lá e dizer: pastor, tá aí mais uma ovelha que eu fui buscar. Pastor, daqui um dia vai me dar um cargo, porque todo domingo eu trago uma ovelha. Vaidade, né? Daqui um dia o pastor vai me colocar em uma congregação porque eu tenho um dom para ganhar almas. Ah, vaidade. Não, hoje não. Quantos de vocês podem ganhar as mentes das pessoas por aí afora? Vocês que estão aí acompanhando no YouTube, quantos de vocês falam do evangelho e aquela pessoa se regozija, se alegra, passa a ser uma pessoa mais feliz, sem você apresentar essa pessoa para o pastor, ou apresentar na igreja para levantar a mão e passar a ser um dizimista fiel? Não! Você já apresentou Cristo a essas pessoas, você já mostrou o amor que você tem pela vida e já apresentou o evangelho a essa pessoa, amém? Independente se ela vai se reunir aqui com a gente, se vai para outro país, não importa. O sistema religioso é assim, ó. Os líderes religiosos, você sabia que eles não gostam que você vai evangelizar muito longe? Não, é porque tem que trazer os de perto aqui, ó. É porque fulano mora longe. Eu lembro uma época que eu trabalhava em uma empresa e eu era chato, né? Eu era um pregador chato. Meu irmão, eu cheguei numa empresa. Hoje tem um casal que se reúne com a gente aqui. Meu irmão Adenísio não está aqui hoje, mas ele fez parte dessa empresa. Eu trabalhei em uma empresa que tinha mais de 25 homens. A gente trabalhava de estampas de camisas, né? Chama Silk, né? Estampar camisas. E aí eu trabalhei nessa empresa, tinha mais de 25 homens. E aí quando eu cheguei lá, já viu, né, irmão?
Eu pregador todo ousado, comecei a pregar, dava medinha, todo mundo corria para ir dormir, eu acordava todo mundo, botava todo mundo atrás do galpão, e Bíblia. Era testemunha de Jeová, era macumbeiro, era ateu, era não sei o quê. E o povo parava e começaram a gostar, de fato. Todos os dias, terminou o almoço, a galera já ia por um lado, eu já ia por outro. Quando chegava lá, estava aquela multidão, meio de um só quente. E aí eu colocava eles na sombra, que eu não sou bobo, eu ia deixar os meninos no sol, o menino ia querer me ouvir. Eu colocava eles na sombra, no canto do galpão, e o irmão Elcio ficava onde? Por amor. Ficava no sol, irmão. Ia fazer o quê? Eu ia ficar assim, Ficava aquela fila de homens, mais ou menos 25 homens. Todo mundo na sombra, encolhendo o joelho para o sol não pegar. O sol de meio-dia, rachando. Aí eu tinha que suar a camisa, né, irmão? E tá lá o irmão Elcio. 30 minutos de mensagem, todo dia. Só via gente correndo pro banheiro quando eu estava no banheiro. Irmão, o que é que eu faço para ser crente? Irmão, minha família toda é testemunha de Jeová, mas eu quero ser crente, o que é que eu faço? Aí eu saí arrastando, vinha tudo aqui para um bairro aqui embaixo, chamado Jaraguá, aqui na Santa Bárbara. Chegava aqui, eu jogava, pastor, toma aí, ganhei para Cristo. Aí o pastor ia batizar. Aí quando o pastor batizava, você é da onde, o irmão? O irmão atravessava Salvador para vir trabalhar em Lauro de Freitas. Você é da onde, irmão? Eu moro lá no Calabá, não sei aonde. Você é da onde? Eu sou lá de Paripe. Você é da onde? Eu sou lá não sei de quem. Aí o pastor, o problema é que eles estão de longe e não vão ficar congregando. Olha o que é que ele queria. Falei, pastor, lá tem igreja, pastor, manda esse povo para as igrejas. Ele não queria aprender. Só teve um que a gente prendeu, a Denise, que morava no São Marcos, e hoje mora aqui, e está aqui com a gente. Que nem o pastor conseguiu prender lá, porque a graça libertou, e está aqui com a gente hoje. Então, queridos, tem que ser por amor. Então, esse amor em graça não pode acabar. É claro que hoje eu não estou me expondo mais ao sol, literalmente falando, mas eu estou numa situação até pior. Para vocês terem uma ideia, porque eu não estou me expondo ao sol, porque quando eu estava exposto ao sol, eu estava pregando o quê? Religiosidade. Eu levava pessoas para ser batizado nas águas, levava pessoas para a minha igreja para passar a ser dizimista lá, convenci as pessoas a sair de bairro, como eu convenci o Adenísio a sair para vir morar aqui na Itinga para congregar. Mas eu vi muita coisa bonita, casamento restaurados, pessoas deixando bebida alcoólica, muita coisa boa vi-se no sistema. Muita coisa boa, mas o problema era a doutrina que infernizava a mente dos irmãos. Os irmãos não podiam ir para outra congregação porque o pastor persuadia. Não, porque o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 17, a doutrina que vocês receberam, vocês precisam agora receber de coração e permanecer nela. Então, vocês aceitam receber a doutrina da igreja X? Eu dizia, pastor, para com isso, pastor. A doutrina que Paulo estava falando era o evangelho, não é a doutrina da tua igreja, não, homem. Por quê? Porque queria prender as pessoas. E aí eu via as filhas do pastor. Tomara que Deus use alguém aí para ganhar um jogador de futebol. Porque só o dízimo de um jogador de futebol, aleluia. Viu aí, irmão? Aí você me pergunta, por que tu saiu, Elcio? É por isso, né? Então Paulo mostrava amor pela igreja, pelo corpo. Não era para as pessoas seguirem a Paulo, era para as pessoas seguirem a Cristo. E aí Paulo mandava Timóteo, mandava Tito. Ô irmão Sandro, vai lá, vê como é que tá aqueles irmãos lá. Ô irmão Edvaldo, vai lá, como é que tá aquele grupinho lá, irmão. Eu tenho ligado para os irmãos de feira, como é que estão vocês? Estamos nos reunindo. Olha, em breve vai ter uma caravana para a Feira de Santana, lá, meus irmãos de feira. Prepara lá o beiju, o cuscuz, que em breve a gente vai descer de caravana. Tem lá uns irmãos lá, tem mais de 15 irmãos lá se reunindo e querem contar com a nossa presença lá para fortalecer o trabalho. Então isso é amor à igreja. Atos dos Apóstolos 20 e 29. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós, o quê? Lobos cruéis que não pouparão rebanho. Enquanto Paulo estava meio que protegendo, né? Porque ele estava com cuidado. Enquanto nós estamos pregando a graça,
Estou falando do Evangelho da Graça, que glorifica a Deus e que mostra a liberdade para o povo de Deus em Cristo. Enquanto nós estamos pregando a graça, nós estamos, no bom sentido, cuidando, né? E levando essas pessoas a viverem para Cristo. Agora você já pensou se virar modinha aí, como já alguns já viraram até ateu, para nossa vergonha? A graça deixa de ser pregada. A maioria vai querer voltar para o sistema. Outros já foram libertos, não vão mais para o sistema. Mas também não vai ter mais como se alimentar. Um exemplo que eu estou dando. Se não todo mundo que prega no YouTube parar de pregar o Evangelho, as pessoas vão ficar... eu vi aquele irmão lá, aquele irmão sumiu do YouTube, né? Eu vi aquele irmão lá na Itinga, aquele irmão fechou a congregação, né? Então, naturalmente, as pessoas vão procurar um lugar para estar, e aí vem de novo o sistema maligno na mente. E quando não é o sistema, é a carnalidade que naturalmente ela vai fluir. Porque uma coisa é você estar nutrindo a tua espiritualidade, é você estar se fortalecendo, e outra coisa é você se acomodar. Queridos, não faça isso não, que é até perigoso, mas eu vou falar até para os irmãos aqui. Pode alguém dizer, eu não concordo. Tudo bem, você é livre para não concordar. Mas quer fazer um teste? Fica aí 6 meses sem pegar um versículo bíblico para fazer uma meditação, sem ouvir uma mensagem graça. Acabou, irmão. Já foi, você... Alguns até se sustentam, mas não, naturalmente vai começar a dar vazão à carne, vai começar a olhar com outros olhos. Aquilo que eu achava que é errado, já não é tão errado assim. Por quê? Porque não está alimentando a sua fé. E Paulo diz que a fé vem pelo... E ouvir a palavra de Deus. Eu dou glória a Deus que tem muitos irmãos que não podem estar conosco, mas em contrapartida estão sempre ouvindo as mensagens em graça, sempre conectados. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Não basta ser lobo ainda, é cruel, né, irmão? Lobos cruéis que não pouparão rebanho. Porque tem uns lobinhos, me vê aqui a memória, tem uns lobinhos que dá para dar uns tapas, né? Tem uns lobinhos que vem para cá. Ô, irmão, você sabia que Jesus de Nazaré está voltando? Você, sai daí, rapaz, Jesus já voltou. Não vai falar assim, né? Não, você dá logo uma palavra ali. É como o irmão falou aí, deu uma palavra, o rapaz lá recuou, porque não tem argumento. Agora tem uns lobos grandes que são cruéis. Você vai falar, ele vai retrucar. Você fala aqui, ele diz que tu é filho do diabo. Você fala da graça aqui, ele diz que tu é um perdido. Tem lobo que é cruel. O lobinho pequeno a gente tira de letra. É aquele irmão lá da congregação que não lê Bíblia, não conhece Evangelho. Ele vem querendo, você é ladrão que está roubando a Deus. Você diz, pá, roubando a Deus não. Malaquias 4:4 era para Israel. Ele leu, fugiu. Mas os cruéis não fogem não, eles vêm para cima, irmão. Mesmo sabendo que estão errados, eles vêm para cima de você, viu? Lobos cruéis, lobos cruéis que não pouparão o rebanho, não poupam. Querem arrancar tudo do rebanho. Tem que dar, tem que fazer, tem que sacrificar. E se alguém se levantar contra eles, eles dizem logo, está endemoniado. Teve um grandão aí que ouviu a palavra da graça aí. Ele disse que essa graça que a gente prega é uma desgraça, que não é para a gente atrapalhar o negócio dele não, que o povo lá faz sacrifício por fé. Fé em quem? Teve outro aí que cismou, o mala cheia. Estão dizendo aí que Deus não habita em templo. Tá aí, circulando aí. Eu vou mostrar para você que Deus valoriza o templo. E porque no templo, e não sei quem for orar no templo. Mostrando o que os discípulos faziam no templo. Faziam, mas o templo caiu. Faziam antes do templo cair. Mas ele, para prender, manipular as pessoas, ele viu que essa mensagem está circulando por aí. Ele, para se defender, começou a dizer, olha, estão desmerecendo os pastores, as autoridades que Deus constituiu. Não querem perder, meu irmão, não querem perder. Lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Vamos lá. 20 e 30 Atos. E que aqui que dói, viu?
Aqui dói. Aqui dói. Presta atenção que aqui dói. E que dentre vós mesmos, dentre vós, significava aqui no texto, né? Não significa, significava, porque já passou. Dentro do texto, o que Paulo estava dizendo era que tinha gente em graça que iria virar casaca. Que iria lá. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então, além dos lobos cruéis exteriores, o sistema ao redor, alguns iriam se levantar dentre eles, no meio da graça de Deus, entre eles mesmo. E a graça de Deus já passou por isso. Tem um bocado aí, né? Não vou citar nome, mas tem uns abençoados aí que pregavam graça. Aí voltou a pedir dízimo. Sabe que dízimo não é para a igreja, mas pede. E por que eles voltaram a pedir dízimo, Elson? É porque ele estava entre nós. Por que tu diz isso, Elson? Porque eu conversei com ele. Porque eu liguei para ele e perguntei: vem cá, pai, graça com dízimo? Ah, e vai pagar o aluguel com cenoura, é? Com batata? Foi isso que ele me falou. É lá de São Paulo esse povo. Que queria até que eu colocasse uma fachada aqui com o nome da igreja dele. Pregador da graça. Ah, porque eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre. Em graça? Conhece a graça? Conhece. Mas está lá manipulando o povo. Dentre vós mesmo. E dentre outros aí, dentre outros. Então, queridos, é o que eu sempre falo para os irmãos quando eu ministro. Recentemente aqui mesmo a gente tinha um. Porque eu sou pregador da graça, porque eu conhecia a graça. Eu falei, que glória a Deus. E pregava aqui e tal, e eu prego a graça. Amém, meu irmão. É porque eu estou fazendo culto na minha casa e vai lá. Eu falei, eu fui. Porque eu derrubei isso aqui e nesse terreno eu construí um espaço e aqui eu corto o cabelo e aqui agora eu vou pregar a graça. Eu falei, amém. E eu falei, vou te ajudar, meu irmão. Peguei uma mesa de som, levei para ele. Tá precisando de um microfone, peguei com fio, levei para ele. Bora lá, meu irmão. Isso aí, meu irmão. E ele, é isso aí, meu irmão. Tô junto pegando a graça. Depois começou dentre nós mesmos, começou a se levantar, persuadindo as pessoas a seguir a eles. Aí você olha, cadê ele aqui? Até a esposa, ele obrigou a sair. A esposa gostava de ficar aqui com a gente. Tem que sair de lá. É complicado, né, irmão? Mas olha lá, Paulo falou isso. Que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Tinha um outro abençoado que sempre a gente dava as oportunidades aqui. Ele chegou para mim e falou, irmão, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, posso, meu irmão, o que é que você precisa? Inclui minha esposa aí. É porque ela é levita lá no sistema, e eu sou pregador da graça, eu quero que ela venha para nós. Eu falei, rapaz, não é por força não, meu irmão. Não, mas ela está vindo aí visitar, deu uma oportunidade. Eu falei, com certeza. A mulher chegou aí, cantou e tal, interagiu aí com os meninos. Eu lembro que eu pregava, ela estava aí me olhando, e ela ficava assim, ó. Mas Deus nos deu discernimento, irmão. Eu posso até ver alguém aí, eu pregando, alguém fazendo assim, ó. Mas no fundo, eu sinto que aquela pessoa está. E outro fazendo assim, ó. Mas não está. Foi dito certo. Ela chegou para mim um dia e disse, eu vou ser sincero com o irmão. Eu não acredito em nada que vocês pregam. Eu só estou aqui porque meu marido me obrigou. E a gente está em tempo de terminar o casamento porque ele disse que eu sou amaldiçoado, que eu sou aquilo outro, mas eu não concordo com nada que vocês pregam. Eu falei, eu sei, minha irmã. Eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Eu sei que você não concorda. E aí quando foi um dia, o marido dela chegou e disse assim, terminei. Eu falei, você terminou com sua esposa por causa da graça? Ele, terminei. Eu falei, não, você não deveria fazer isso. Por que foi que você terminou com sua esposa? Porque eu estou na graça e ela não. Eu falei, não faça isso, rapaz. Ele, não, terminei. E vou lhe dizer uma coisa. Eu falei, o quê? Deus já mandou outro. Eu falei, Deus mandou o quê, rapaz? Não foi Deus não, rapaz. Foi tua cara. Mandou. Eu falei, de onde?
Aí eu entrei na vida dele, né? De onde? E se você estiver me assistindo, é você mesmo. Veio de outro estado. E ela também com essa graça. Então Deus tirou quem não prestava. Eu falei, por que você vai dizer que a sua esposa, que você é casado não sei quantos anos, não presta só porque ela não recebeu a graça? A graça é para todos? O entendimento? Ele é, irmão, mas ela não quis, tem quem queira. Casou esse casamento forjado, né? Aí ele ficou com vergonha, naturalmente sumiu daqui. Pergunta se estão juntos de novo. Cada um para um lado. Isso é uma vergonha. Mas qual era o intuito? Qual era o intuito? Infelizmente, a própria ex-esposa ligou para mim e disse assim, eu vou lhe falar uma coisa, fulano disse que não vai ficar aí mais não vai lhe dar uma força aí não, porque ele não quer ser escada para o senhor subir, ele disse que ele mesmo vai abrir o ministério dele. O ministério dele está lá no Facebook, só no Facebook. Tentando convencer, não sei de quê, enfim. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então nunca se importou. A gente não via verdade. Não é você pegar o microfone aqui e dar uma palavra para edificar o irmão. O que a gente via ou vê muitas vezes é um jogo de interesse. Eu vou pregar aqui para ver se essa pessoa vai gostar mais da minha mensagem do que da mensagem de Elcio. Imagina que eu vou perder tempo aqui. Irmão, eu quero te convencer que eu prego melhor do que o Geraldo. Eu quero te convencer que eu prego melhor do que o Edivaldo. Eu fico feliz quando esses meninos pregam aqui e eu vejo vocês concordando, amém, glória a Deus. Eu digo, amém. Amém, irmão. Vai com a hora eu quero dar uma saída, dar uma viajada. Tem alguém aqui que vai segurar a onda. Fico feliz com isso. Mas quando é alguém que vem para tentar roubar atenção, chamar atenção, e aí fica copiando outras pessoas, não flui, irmão. O irmão chegou para mim no YouTube, eu gosto mais do jeito que o Geraldo prega do que o seu. Eu falei, amém, meu irmão. Tem gente que gosta mais do meu jeito. Cada um gosta do sujeito. A gente vai brigar com isso, a gente está pregando a graça de Deus. A gente não está disputando igual o sistema. A gente quer levar as pessoas a Cristo e não após si. Eu não estou fazendo discípulo para mim. É por isso que eu compartilho mensagens dos irmãos em graça. Eu não fico dizendo só eu prego a graça. Quando alguém liga para mim, me dê uma mensagem do tema assim, eu não tenho. Eu vou lá no canal do irmão, pego e mando. Por quê? Porque a gente não prega para atrair discípulo para a gente prega para levar as pessoas a Cristo, amém? Olha aí, Gálatas 4, 16 e 17. Tornei-me acaso vosso inimigo porque vos disse a verdade? Olha que interessante, eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, ou seja, dizer que você é diferente deles, que eles são superiores a vocês, querem vos excluir, eles não incluem, eles não dizem que todos nós somos iguais perante o Pai, eles querem, esses lobos, excluir, diferenciar. Eu sou seu pastor, eu que oro por você, eu que cubro sua vida. Então a pessoa sempre se vê menor, desprezível, pequena, dependente do outro e não de Cristo. Então Paulo disse, eles procuram vocês, olha lá, procuram, eles procuram vocês zelosamente. Lembra que Paulo tinha zelo? Mas o zelo de Paulo era zelo de Deus. Mas o zelosamente deles, o zelo desses homens, não é zelo de Deus. É para excluir as pessoas, olha lá, com bons motivos. Eles procuram vocês, eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir para que zelosamente os procureis a eles. Vocês entenderam isso aqui? Vamos melhorar o raciocínio? O que é que Paulo estava dizendo? Olha, tem gente que vai procurar vocês zelosamente. Irmão Paulo, a paz do Senhor. Ô meu irmão, como é que está o Senhor? Tudo bem? Ô minha irmã, Deus tem um propósito na tua vida. KKK. Eu posso visitar os irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para você, zelosamente. Mas qual é o motivo? É levar você a Deus, ao conhecimento de Deus? Não.
Eu sou homem de Deus na sua vida, eu sou mulher de Deus na sua vida, eu oro por você. Aí a pessoa começa a ver ali uma âncora, algo para se escorar. Eu não oro não, mas minha irmã Cocó de Fogo ora por mim, viu? Eu não oro não, eu não conheço a Bíblia não, mas tem um irmão que conhece, ele lê para mim, viu? Então eles procuram zelosamente, para que zelosamente vocês, as pessoas, procurem a eles. A minha aqui está assim, para que tenha zelo por eles. Exatamente, a tradução, para que tenham zelo por eles. Então, eles procuram as pessoas zelosamente para que as pessoas também sejam recíprocos, tenham zelo por eles também. E o que é ter zelo por ele? Você já teve. Cuidar dele. Lavar o carro do pastor, lavar os pratos da pastora. Cadê? Ela não está aqui não, mas cadê ela? Ela não está aqui hoje não. Mas a irmã dizia que até carne de sertão tinha que comprar para o pastor, que o pastor era muito zeloso dela, né? Então ela tinha que zelar do pastor. Ela teve que dar, se eu não me engano, foi os 4 pneus do carro do pastor. Viu aí? Olha o manto. Por quê? Porque eles procuram zelosamente para que você também desenvolva por ele um zelo. E era isso que a gente fazia no sistema. Eu fazia. O camarada fingia que cuidava de mim e eu me dedicava a ele. É errado você se dedicar ao outro? Não, porque Paulo se dedicou. Mas Paulo se dedicou por amor. Uma coisa é você se dedicar à minha pessoa, se preocupar comigo, por cuidado, amor. Ô meu irmão, e aí tá difícil, né meu irmão? Quantos irmãos têm me ligado aí? E aí meu irmão, a gente vai dar tudo certo, vamos que vamos. Isso é procurar zelosamente, não é porque... Entendeu? Aí eu vou procurar alguém zelosamente porque eu sei que alguém tem bala na agulha. Não, irmão, não pode ter hipocrisia. Não pode, pai. Não pode. Como eu dei um exemplo para vocês, já tiveram pessoas no nosso meio desse tipo. Porque eu tenho, porque eu faço. Não estou aqui para comer sua feijoada. Quer me ganhar pela barriga? O que é justo é justo. O que é de Chico é de Chico. O que é de Francisco é de Francisco. Então, Paulo estava dizendo, eles vão procurar vocês zelosamente para que vocês também tenham zelo por ele. E é assim que os homens fazem aí, irmão. Você já viu quando você chega no sistema religioso, o pastor lhe pega, lhe beija, lhe abraça você, não sei o quê. Passa um tempo, começa a... Quando vê que você não está dando mais leite, secou a fonte, ou só vai até ali, aí vai colocar os olhos agora em outro pasto. Não, porque chegou alguém aqui mais importante. Então vamos. Deixa eu falar, eu vou dar um testemunho aqui rapidinho, aqui, me perdoa o horário, é rapidinho. Um irmão chegou para mim e disse assim: olha, estou vendendo um terreno, vou passar o dinheiro para você. Você vai comprar um espaço. Foi agora não, alguns anos atrás. Você vai comprar um espaço, você vai comprar um terreno, vai construir um espaço para congregar o povo embaixo e, sei lá, fazer sua moradia. Vou vender um terreno. Cheguei para ele, não faça isso. Não, vou fazer porque eu quero. Não faça isso. Porque eu sabia que emocionalmente falando ele não estava bem. Falei, não faça isso. Ele tinha perdido uma pessoa, estava sozinho, triste. Falei, não faça isso. Eu pegava a minha motoca. E aí, rapaz, como é que tá você? Levante a cabeça. E aí, rapaz, como é que tá você? Cuidando. Tô bem não. Vou vender lá, vou fazer. Não quero nada. É seu. Guarde o que é seu. E a consciência está pura, limpa. Coitado dessa pessoa se estivesse no sistema religioso. Tinham tirado até as cuecas dele. Me desculpe. Tinham tirado tudo dele. Porque agora estão dizendo aí que se alguém morrer para deixar a herança para eles. É brincadeira, irmão? Falei, não, é seu. Desfrute. Deus lhe deu. Vai curtir. É seu.
Porque eles procuram isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí agora, né? Teve um aí que deu tudo lá, porque eles procuraram ela zelosamente. Ela deu tudo, entrou em uma tristeza profunda, colocou até na justiça para tentar tomar de volta, não conseguiu, saiu falando mal do sistema. Eu não sei o que aconteceu, parece que voltou para outro, agora queria sacrificar o próprio filho. Mente perturbada religiosa, uma modelo aí. Por quê? Porque se abraça com os homens, não se apega a Cristo. Colossenses 2:8. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tomem cuidado para que ninguém engane você com palavras fingidas, que Deus mandou você fazer, que é de Deus, que Deus está no negócio e Deus ministrou. Aí você começa a perceber que não tem nada a ver com a tua fé, com a tua vida. Não, são os homens tentando dominar, fazer presa sua. Que tem de gente triste, infeliz, por causa desses homens gananciosos. Filosofias, vãs sutilezas, virou moda, nada contra. Faça sua faculdade, estude, mas virou moda, pastor, agora fazer psicologia. Só porque eles usam justamente a Bíblia para psicologicamente enganar e induzir as pessoas. Porque eles são psicólogos, eles sabem trabalhar com a mente. E agora imagine trabalhar com a mente e atira. Mentira. Que ele vai trabalhar com a mente usando a Bíblia, mas com mentira. E aí vai injetar na mente das pessoas. Eu fui de um lugar que dizia pregar graça. Dizia pregar graça. Dízimo tinha que ter. Língua estranha também tinha que ter porque é poder. Mas não tinha campanha, não tinha batismo nas águas. Santa Ceia tinha porque se o povo fugisse, fazia comunhão mensal para trazer o povo de volta, né? Mas não tinha muitas coisas, não tinha unção com óleo, não tinha jejum, não tinha nada disso. Aí depois, quando as pessoas começaram a perguntar por que não tinha aquilo, e achava estranho, aí ele começou a colocar tudo de novo. Não, agora vai ter batismo. Como é que era, velho? Dizia que não tinha batismo, agora vai batizar o povo? É porque o povo está perguntando demais. Não tinha jejum. Vamos fazer um jejum só dos ministros. O ministério vai fazer jejum. Mas vocês sempre pregaram que não tinha jejum, não tinha batismo, vai fazer tudo isso de novo? Porque a gente tem que fazer isso para as pessoas se sentirem envolvidas. Eu digo, envolvidas não. Presas, é diferente. Aí eu já fiquei com o pé atrás. Não tinha colocar a mão na cabeça de ninguém, porque, como eu falei, eles conheciam a palavra da graça. Começaram a botar a mão na cabeça do povo. Eu lembro que certa feita entrou uma pessoa, e a pessoa não estava muito bem, e a líder foi e colocou a mão na cabeça. E eu estava do lado dela, ela disse, coloca aqui a mão na cabeça. Aí eu fui e coloquei a mão na cabeça também. E eu fiquei me perguntando, eles pregaram que não era para colocar a mão na cabeça de ninguém, que não batizava nas águas, que não fazia jejum. Por que é que esse povo está trazendo tudo isso de volta? Aí eu entendi o manto. Isso chama atenção. Quem passa na rua vê você ali. E eu estou vendo aquela pessoa lá empurrando a pessoa, e aí mandou colocar a mão na cabeça. Eu coloquei a mão na cabeça da pessoa, e a pessoa está lá, empurrando, manipulando uma pseudo possessão. A pessoa não ficou possuída, mas ela ficou ali, ó, sugestionando no ouvido, ó. Sai. Aí olhava para mim, eu dizia, que negócio é esse, rapaz? Aí depois ela disse assim, eu fui da igreja da Pomba há 9 anos, e eu saí de lá, eu entrei e saí, deixei gente se manifestando. Eu falei, querem trazer para graça, né? Não dá, graça e paz, tchau. Viu aí? Tradição de homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. 18. Ninguém atue como árbitro contra vós. O que é atuar como árbitro?
é dizer o que é certo e o que é errado na tua vida. É determinar na sua vida. Não, não tem que ser assim não. Não vista essa roupa não. Não come isso não. Eu mando em você. Ninguém atue como árbitro na tua vida. Ah, mas eu sou autoridade, então eu tenho autoridade na sua vida. Você me respeite, viu? Eu que mando aqui. Posso até mandar no chão, não nas pessoas. Então era isso que eles faziam conosco. Eu que mando, você é minha ovelha, minhas ovelhinhas. Ninguém atue como árbitro na sua vida, porque eu sou homem de Deus na sua vida e eu conheço os mistérios. Olha lá, afetando humildade, oculto dos anjos. É porque só ele diz que vê anjo. Tem um anjo aí, tem um anjo ministrando aqui. Aí a pessoa acredita que de fato tem. Pastor, ore por mim para o anjo falar comigo. Para o anjo me guardar. Afetando humildade, culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento o quê? Carnal. Tem outra tradução que diz, firmando-se em coisas que não viu. Não viu, não tem nada disso. Tudo carne, entendimento carnal. Mas isso prende, manipula as pessoas. 2 Coríntios 11 e 13, olha lá. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Parece que é de Cristo, mas não é. É Satanás. Satanás é o quê? Opositor. Opositor é quem contra. São falsos apóstolos, falsos pastores, obreiros fraudulentos, são mercenários, fingem, disfarçam-se serem de Cristo, mas não são de Cristo. Tem Bíblia? Tem. Tem teologia? Tem. Sabe pregar? Sabe. Ler a Bíblia e falar bonito? Sabe. Mas não é de Cristo, porque não prega o Evangelho de Cristo. Eles não levam as pessoas a Cristo, eles não têm zelo de Deus para Cristo, pelo contrário, eles querem dominar as pessoas. 7:23, 1 Coríntios, fostes comprado por bom preço, já dizia Paulo lá no primeiro século, não vos façais escravo de homens, não deixa homem. Isso serviu para a época de Paulo e serve para nós também. Não vos façais escravo de homens, pertencemos a Cristo. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, deixarão a fé na palavra, dando ouvidos a espírito. Isso aqui é doutrina, é sopro, né? É sopro, mensagem. Dando ouvido a espíritos enganadores. Está falando de homens aqui, ó. E a doutrinas de demônios, ensinamentos de ídolos, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de quem? De homens, olha lá, domínio de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Nem ele mesmo acredita no que ele fala. Eles falam que eles falam coisa com coisa que nem eles mesmos acreditam. Eles contam uma mentira tão bem contada que eles pensam que é verdade. 3:6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Eles alimentam os desejos das pessoas. Você quer um carro? Ah, então eu vou declarar um carro na sua vida. Você quer uma casa? Eu vou declarar. Você quer um casamento também? Eu vou declarar um casamento. Você quer? Ele leva as pessoas naquilo que as pessoas querem. Então se todo mundo chegar aqui, olha irmão, eu só quero que o senhor faça isso por mim, eu quero que o senhor peça assim por mim, eu quero, então todo mundo vai querer uma coisa, mas a palavra de Deus é uma só, e ela vai cortar e ministrar na consciência e trazer aquilo que o Pai liberou para cada um, amém? 3:7, 2 Timóteo, encerramos, certo? Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade.
Eles aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo o quê, irmão? O evangelho que não é. Sempre aprendendo alguma coisa, alguma tática. Hoje tem unção com óleo, amanhã tem unção sei lá, do fermento. Depois tem unção do urucum. Depois tem unção do alho. Sempre aprendendo alguma coisa. Ele viu que o Dali fez a campanha da vassoura, deu certo, amanhã ele faz da pá. Sempre aprendendo alguma coisa. O Dali fez a fogueira, sacrifício de Isaac, o outro correu lá, fez o sacrifício de Gideão. Aí vem outro depois, vai ter que fazer o sacrifício de Jacó. Sempre aprendendo alguma coisa. Sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não pode chegar. Tito 1:10, porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que andam pregando a lei por aí. E aqui nós encerramos Tito, capítulo 1, versículo 11, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, porque torpe ganância, só interesse. Fica com esta palavra, abre os teus olhos e viva a verdadeira graça que há em Cristo Jesus e este o ressuscitado. Amém? Graça e paz, abençoados, graça eterna. É no X. É aqui?